Estamos de volta no Antenados na Geral. Parece que Antenados do André, eu falei muito, agora eu vou só ouvir. Mas vocês viram os exemplos que eu coloquei. Parece ser simples, mas às vezes é um processo muito longo que não é só de sair em nome de Jesus e a pessoa está liberta. Você tem que, às vezes, na casa da pessoa, ela tem roupas, tem objetos, coisas que talvez foram oferecidas. Existe isso de fato? O Satanás, ele habita, às vezes, se tem um objeto que alguém me deu e ele foi consagrado, ele vai ter algum peso espiritual na minha casa, mesmo sem eu saber? Eu respeito, inclusive, a posição do pastor Michel. Que existe também simplicidade nisso. Existe. Tudo. Vamos tirar você pode expulsar de uma maneira simples, retirar de uma maneira simples, com autoridade, mas existe situação que você tem que ter o conhecimento. Não é simples. Eu estive na casa, bem pontuais, estive na casa de uma pessoa, não vou relatar o nome, porque inclusive essa pessoa nos acompanha ainda hoje. A mãe dessa pessoa sofria de câncer. Estava 8 anos na cama, sofrendo com câncer. O corpo da mulher todo tomado de câncer. Não tinha médico, pastor, padre, não tinha ninguém que resolvesse a situação dela. E me chamaram para orar na casa dessa pessoa. O hospital, inclusive, havia levado uma maca para ela. Ela ficava em cima de uma maca na sala dela. E quando eu entrei para fazer uma oração por aquela pessoa, o Espírito Santo me fez ir até o quarto onde era dela. E eu perguntei para a filha, eu posso ir até o quarto? Ela disse, pode. Quando eu cheguei na porta do guarda-roupa, eu perguntei, de quem é essa parte do guarda-roupa? É da minha mãe. Posso abrir? Pode. Quando abriu a porta do guarda-roupa, caiu uma blusa branca. E quando aquela blusa branca caiu, me veio um arrepio dos pés à cabeça. E eu perguntei, que roupa é essa aqui? Que blusa é essa aqui? E ela disse, esta blusa aí minha mãe não dá para ninguém, não empresta, não faz nada. Por quê? Porque essa blusa foi dada a ela de presente há 10 anos atrás. Aonde? No Centro Espírita. E eu fui até a sala e perguntei para ela se eu podia queimar aquela blusa. Se eu podia fazer um ato ali e queimar. E ela disse que podia. Quando eu queimei aquela blusa, levei para o quintal, queimei aquela blusa, repreendi o mal que existia, aquele demônio que estava prendendo aquela mulher. Naquela cama, em sofrimento. Quando nós queimamos, oramos, fui embora para casa. 2 dias depois, a filha dela me liga. Diz, pastor, depois que o senhor foi embora, a minha mãe viu um anjo chegando próximo a ela e dizendo assim, ó, agora você está pronta. E 2 dias depois, a minha mãe partiu. Foi descansar. Acredito nisso. Foi descansar. Então, veja bem, uma blusa que ela recebeu no Centro Espírita estava prendendo aquela mulher em sofrimento. Acredito. Mas demônio para fazer ela sofrer, Deixa gente. eu pontuar uma coisa. Esse jovem que eu falei, que eu expulsei o demônio e depois ele falou a verdade, isso era 5 horas da tarde. Eu fiquei de 5 horas da tarde até 11 da noite expulsando o demônio dele, porque o demônio voltava, saía, ficava do lado dele. Está aqui do meu lado, pastor, dizendo que se eu confessar Jesus, ele me toma. Chegou um ponto onde eu perguntei algumas coisas para o demônio. Você não está indo embora por quê? Ele falou, por causa disso aqui. E tinha um cordão que tinha uma coisa. Objeto. E aí ele falou, contou uma história. Quando o demônio saiu, eu perguntei para ele. Eu estava com o cordão na mão, já o arranquei. Falei, o que é isso? Me dá isso aqui. Falei, não. Me diz o que é isso. Enfim, ele fez um pacto com uma ex-namorada, com o demônio. Ele e a namorada fizeram um pacto com o demônio, botaram na garrafa de cachaça, uma história lá. E ele não... Ou seja, Jesus diz o seguinte, que quando você expulsa o demônio de alguém, o demônio anda por lugares áridos. Não encontrando onde habitar, ele volta para o lugar de onde ele saiu. Se encontrar a casa limpa e adornada, ele habita nela e traz mais 7 piores do que ele. O que é voltar para casa e encontrar a casa limpa e adornada? Da perspectiva do demônio, a casa que essa pessoa onde ele habitava e voltou, está limpa e adornada para ele. Ou seja, sem o Espírito Santo, sem Cristo, está limpa para o demônio entrar e adornada para o demônio. Portanto,
o que aconteceu com esse jovem? Por que eu não conseguia expulsar definitivamente o demônio dele e o demônio voltava? Porque ele não abriu o coração para Cristo. Ele não confessou Jesus. O demônio voltava para ele porque havia um pacto entre ele e o demônio. A porta da legalidade. Aí é onde eu quero entrar, como o pastor respeita a minha opinião, não a legalidade nossa é inconsciente. Que é uma coisa, parece que a gente não sabe. Eu liguei a televisão, tem um filme, tem uma novela que tem uns valores, não sei o quê. Porta de legalidade. A gente pensa que não, mas aquilo influencia mas nossa casa. Simplificando, qual era o problema? Ele não se converteu. Se ele fosse cristão, se ele tivesse confessado mas Jesus, tem muito pastor com ação demoniada, mas tem gente que confessa. Não é porque é pastor, tem gente convertida. Tem gente que não. Olha só. Que não é crente, é isso aí. É uma constância. O que acontece? O processo da libertação, todos nós vivemos no dia a dia. O que acontece é o seguinte, é como uma família que está criando um menino, porque o menino tem uns trejeitos, eles passam a chamar o garoto de gayzinho. Vem cá, gayzinho. Seria outra palavra, eu não vou utilizar. Vem cá, gayzinho, vem aqui, gayzinho. Futuramente, eu virou homossexual. Onde é que eu errei? Errou porque você amaldiçoou aquela pessoa, você apontou a direção para ela. Você literalmente, mas por que eu como adulto estou pondo? Porque é uma legalidade. E ela é uma criança, ela está ali sendo dominada por uma autoridade. Então, hoje, quando você fala assim, pastor, como pode essa legalidade de entrar? Entra via televisão, as novelas. Você tem uma noção de um camarada do meio chegar na televisão e dizer que ele não é a favor do que estão fazendo com a família. Por quê? Porque abre-se legalidade. E a família está dilacerada. Por quê? Porque assiste essas coisas. A juventude hoje assiste essas nojeiras, começa a influenciar nos nossos juniores hoje, nas crianças da nossa igreja. Você começa a ver certas rebeldias que não existiam. E você começa a ver um despreparo. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Aí onde você tem que ir? Na onde foi o legado. E começar a trabalhar em cima dessas crianças no seu legado para minar o diabo. Arrancar o demônio para fechar essa porta que o inimigo volte com 7 pior do que ele. André, dentro desse contexto que está sendo debatido aqui, já teve situações que eu não expulsei o demônio. Eu podia ter expulsado. Mas eu não expulsei justamente pelo que Michel falou. Porque a pessoa não queria Cristo. Porque quando a pessoa aceita Jesus, a casa dela é limpa, é adornada, né? Mas se a pessoa não quer Cristo, se a pessoa ela não quer entregar a vida dela a Cristo, o demônio pode até sair, porque Deus te deu autoridade, Jesus te deu autoridade no nome dele para expulsar o demônio vai sair. Só que se ele sair e a pessoa não ocupar a casa com a presença de Deus, com o Espírito Santo, o demônio vai voltar e o estado da pessoa vai ser 8 vezes pior. Ou seja, em vez de eu estar abençoando a pessoa, eu estou amaldiçoando, eu estou piorando a situação dela. Então, esses exorcistas que têm que a especialidade dele é só expulsar demônio, botar a mão na cabeça e sai, é uma irresponsabilidade. Porque tem gente que, em vez de você estar ajudando, você vai estar piorando a situação dela, expulsando o demônio. Agora, dentro desse contexto também, em outros programas eu disse que existem chamados distintos. E o chamado para tramitar na batalha espiritual é um desses chamados. Existem coisas que são comuns a todo cristão em Cristo Jesus. A todo crente em Cristo. Né? Como, por exemplo, todo ser humano, todo cidadão teria que ter noção de primeiro socorro. Ele não é médico, ele não é enfermeiro, ele não é um profissional, mas ele precisa ter noção de primeiros socorros para poder saber lidar em situações de emergência. Mas ele não é o profissional, ele precisa saber como lidar até que o profissional venha. E eu defendo essa tese que dentro do corpo de Cristo existem pessoas que são especializadas em determinadas áreas. Né? Paulo não fala isso? É todo mundo pastor? É todo mundo profeta? É todo mundo apóstolo? A questão dos 5 ministérios, né? Todo mundo fala em línguas, todo mundo revela. Então, nós somos o quê? Membros no corpo, e cada membro tem a sua função bem definida. Agora, expulsar demônios, por isso que eu disse no primeiro bloco que a expulsão dos demônios é apenas a ponta do iceberg, né? Baixa magia, expulsão de demônios é algo que qualquer crente em Jesus pode fazer. Deixa eu entrar nisso.
qualquer crente pode expulsar demônio? Não necessariamente estar com a vida no altar, ou depende? Às vezes tem um demônio que não é qualquer crente, não. O cara tem que ser um expert, como falou aqui, talvez o pastor Tiago. O cara tem que entender do assunto. Qualquer pessoa que chegar em nome de Jesus, sai. Os demônios vão sair. Dependendo Mesmo não ter vida no altar? Dependendo do Que eu- demônio. Certa vez... Não, o que eu quero entender, quem é que certa pode? vez os discípulos estavam... Porque às vezes também o Satanás dá uma savacada nos caras. certa vez Você Jesus mesmo, pode. você Jesus mesmo bem falou sei que quem teve é. uma situação aí com a mãe de um amigo seu, né? Que precisou de uma pessoa que tramitava mais, né, nessa questão de batalha espiritual para fazer uma varredura. Uma simples expulsão não foi o suficiente. Então, existem casos pontuais que demandam alguém Não. que tem um pouquinho mais de preparo Que é um trabalho nessa de área. liberação. que tem Para um know-how libertar como um maior. todo. Mas diga assim, às vezes tem um Exatamente. demônio, qualquer crente, sai em nome de Jesus, ele sai. André, Não, é assim, André, Demônios de baixa magia, sim. Os discípulos estavam questionando a Jesus, que tinha um outro povo falando lá em nome dele, repreendendo em nome dele, e que era para que eles parassem. E Jesus falou para eles, vocês estavam falando no nome dele? Quem não é contra nós é por nós. Ponto 1. Eu posso até uma pessoa despreparada, entre aspas, chegar e repreender e Usa o expulsar. nome de Jesus, meu irmão, E acabou. expulsou no nome de Jesus. Mas aí nós caímos Só no mesmo, na mesma situação. Você expulsou, limpou a casa, ele vai voltar. Isso Não, aí. tudo bem, não, Só não, que não, eu tô falando a de outra expulsar. área, a É um outra área que é processo. importante. Libertar, como A um outra área que é importante. Você expulsa, mas não liberta. Isso aí também. Existe o expulsar e o libertar. Eu posso expulsar uma pessoa da minha casa e libertar a minha casa definitivamente daquela pessoa não entrar mais Mas ali. como se liberta? Não é ensinando o evangelho para a Isso. pessoa? Também, aí Aí não é o existe, discipulado, aí não é o existe um processo acompanhamento. de discipulado, um processo de consolidação, um acompanhamento, um gabinete, uma quebra de maldição, porque existem pessoas que precisam Tem que ser fazer. quebrada a maldição. Confessar, tem que Existem confessar, é claro, se não confessar não tem confessar. jeito. E aí é que a gente entra dentro de gabinete e às vezes a gente fica 3 horas com uma pessoa atendendo só naquele dia. 3, 4 horas uma pessoa atendendo em gabinete. Por quê? Porque nós estamos fazendo um processo de quebra de maldição. Porque existem maldições que são Principalmente- oriundas da família. Principalmente na área de cura interior, que as Isso aí, pessoas querido. não conseguem perdoar, muita mágoa, muita coisa do passado. Você vê a pessoa ali dilacerada, Que você precisa ser vai arrancado estudar isso. a vida dele. Meu, de sangue, fogo e labareda. É Pastor coisa André, estreita. nós ficamos nos encontros com Deus sexta, sábado e domingo. Aí tem gente que sai do encontro e diz assim, agora eu estou totalmente curado, estou totalmente transformado, acabou, eu estou liberto. Não. Vem para a escola de líderes. Agora vem fazer o acompanhamento. Vem aprender. Vamos identificar aqui na sua vida, porque você ministra a libertação lá, os demônios manifestam, eles saem temporariamente para alguns e definitivamente para outros, porque uns querem voltar a botar a correntinha, outros querem voltar a usar o piercingzinho, outros querem fazer Tatuagem. abrir portas de legalidade para que eles entrem de novo. E aí é o processo que a gente traz para dentro da igreja, traz para o discipulado do pastor, traz para o trabalho de libertação e conscientização, que aquela porta tem que ser fechada, a legalidade tem que ser fechada. Mas quem tem a chave é a própria pessoa. O demônio sai. E aí? Achou a casa limpa? Ele volta de novo. É, nossa, Vamos para o rápido break? Deixa para o rápido break. Daqui a isso pouco a gente aí. vai voltar para o último bloco. O Jordão Tenaz na geral está indo muito rápido. Acho que eu vou fazer as considerações finais sobre esse tema, mas eu vou querer entrar numa agora que já é, talvez às vezes um dia a dia. E como é que vocês acham que isso deve ser lidado? Que é uma preocupação minha que eu debati semana passada. Hoje, se você for na internet, botar no YouTube exorcismo ou expulsar demônio, o que mais tem no YouTube é vídeo de crente, de pastor expulsando gente e as pessoas caindo, batendo e filmando na cara da pessoa que está sendo demoniada, o que é eu acho algo muito invasivo, porque, poxa, né, às vezes até igrejas que têm esse poder de poder filmar, poxa, você vai filmar uma pessoa sendo possessa e botar na televisão para todo o Brasil, isso não é vexatório para a pessoa? Porque eu vou te falar, se eu sou uma criança, isso já aconteceu comigo vezes quando eu era criança, o cara está endemoniado, eu sou criança, estou vendo, se domingo que vem ele está normal, aceitou a Jesus, ele senta do meu lado, eu levanto e vou embora porque eu tenho medo, criança tem medo disso. Agora você às vezes faz isso, expõe esse tipo de trabalho na internet. Sem contar a questão jurídica, né? Não aí você entrevista e coloca. Como é que vocês acham que isso deve ser lidado? E eu digo, às vezes nem quando coloca também, você está num culto e manifesta, para-se o culto para expulsar o demônio na frente de todo mundo, só para fazer um oba-oba? Como é que é isso? Porque tem gente que para o culto, tá ministrando a palavra, você quer... endemoniar, calma aí, pastor, parou o culto, faz o intervalo, começa a expulsar, às vezes nem termina de pregar. Como é que vocês acham a importância disso no ambiente de igreja? Qual é a importância que devemos dar para esse tipo de coisa? Devemos expor ou não? E durante o culto, se isso acontecer, irmão, vai na salinha e expulsa, porque eu quero ensinar a palavra aqui para os irmãos. Como é que vocês entendem isso? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados volta já já.